Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos começar o nosso estudo do Evangelho. Antes disso, eu gostaria de convidar todos para que nós possamos elevar a Deus o nosso pensamento, o nosso coração nesse instante e agradecer pela vida como nós a recebemos, com todas as bênçãos que nos são entregues, bênçãos que nos são dadas das mais diversas formas. Algumas muito agradáveis, outras bastante difíceis. Mas em todos os momentos, lembremos sempre da necessidade da nossa confiança em Deus, sabendo que Deus é Pai, é amor, é justiça e é bondade. E que tudo aquilo que nos acontece sempre objetivando o nosso crescimento, objetivando o nosso entendimento, o nosso amadurecimento. Mesmo nas horas de dor, existe sempre uma lição. Mesmo nas nossas escolhas equivocadas que nos trazem consequências difíceis, existe para nós uma lição. Assim, entendendo que tudo no universo contribui para o nosso crescimento e a nossa elevação, agradeçamos a Deus por tanta bondade, por tanto amor, nos colocando à sua disposição para o trabalho importante de nos aperfeiçoarmos, pedindo assim que possa nos conceder a oportunidade de servirmos à sua justiça e ao seu amor, de alguma forma, onde quer que sejamos. Que assim seja. Meus irmãos e minhas irmãs, nós gostaríamos hoje de voltar a um ponto, e é interessante quando a gente fala em voltar a um ponto, em se falando de estudo do Evangelho, porque quando nós falamos assim, corre-se o risco de pensar que nós vamos falar as mesmas coisas, que nós vamos repetir as mesmas coisas. E não é isso, porque nós podemos analisar várias vezes uma mesma passagem do Evangelho e em todas essas vezes encontrar lições diferentes. Porque a cada vez mais nós temos a certeza de que o Evangelho, a boa nova, a boa notícia, esse Evangelho que foi trazido por Jesus, que é uma expressão, a expressão máxima da lei divina, que rege todos os mundos, todas as coisas e todos os seres. Esse Evangelho, acima de tudo, é o livro da vida. Não é um livro escrito em papel. O papel registra algumas passagens, mas as experiências importantes são aquelas que nós podemos colher de nós mesmos, das nossas vivências, das nossas experienciações diante de nós mesmos e diante dos outros. Então o Evangelho nos possibilita isso, esse entendimento de que todas as situações trazidas por Jesus acabam concorrendo para o entendimento de nós mesmos e por isso o Evangelho é o livro da vida. O tema que nós trazemos hoje já foi falado aqui, já foi falado no nosso estudo presencial, já foi falado em diversas palestras, em diversas abordagens diferentes. E aquele tema que trata do capítulo 15 de Mateus, quando Jesus estava próximo aos seus discípulos, aos seus apóstolos, e os doutores da lei aproximam-se de Jesus, repreendendo e chamando a atenção e perguntando por que Jesus não chamava a atenção aos discípulos que transgrediam a lei por comerem com as mãos sujas, não lavarem as mãos antes de comer.
E todos nós conhecemos a resposta de Jesus, né? Que Jesus, quando Jesus diz que em verdade eram eles, os autores da lei, que transgrediam a lei de Jesus, porque a lei de Moisés, porque acabavam por descumprir essa mesma lei, embora falassem dessa lei, mas nas suas ações do dia a dia agiam de forma totalmente contrária. E Jesus tem a oportunidade de trazer uma passagem que está contida no livro de Isaías, e ele repete da seguinte forma: Isaías profetizou bem a vosso respeito, dizendo: Esse povo me louva com, esse povo com lábios me honra, mas o seu coração está distante, muito distante de mim. Em vão me adoram, transmitindo ensinamentos que são preceitos de homens. E essa passagem é muito interessante. Este povo com lábios me honra, mas o seu coração está muito distante de mim. E na sequência Jesus vai dizer que o que contamina o homem não é aquilo que entra pela boca, mas sim aquilo que sai do coração, porque o coração é a fonte de toda mal, de toda injúria, de todo vício, de toda corrupção, de toda cupidez, mas também é a fonte de toda virtude, de toda justiça, de toda bondade. E nós precisamos lembrar e entender o que dizia Jesus a respeito disso, quando nos falava a respeito daquilo que procede do nosso coração. Nós comumente repetimos as palavras de Jesus quando ele dizia, nos advertia sobre a nossa forma de falar. Em uma outra passagem do Evangelho ele diz: seja o vosso dizer sim, sim, não, não. E Jesus, dessa forma, nos aconselha a termos a coragem da verdade, de vivermos segundo a verdade e de exteriorizarmos tão somente a verdade. Mas há que se tomar um certo cuidado naquilo que nós exteriorizamos da verdade. Porque nós recordamos também daquela passagem em que Jesus, diante de Pilatos, houve dele a lição, houve dele a pergunta, né? O que é a verdade? Jesus diz que não estava no mundo senão para dar testemunho da verdade. Então, pergunta-lhe, mas o que é a verdade? E a resposta de Jesus é o silêncio. Jesus nada diz. E com certeza Jesus poderia falar muito sobre a verdade, mas ele não fala. E nós nos perguntamos por que ele não fala sobre o que é a verdade. E existem muitas coisas ocultas nesse ensinamento de Jesus, nesse silêncio de Jesus. Dentre elas, o entendimento de que a verdade nem sempre deve ser revelada. E nós recordamos de Chico Xavier, quando dizia com muita sabedoria que a verdade é muito perigosa. Ela deve ser conhecida sempre e revelada às vezes. E nós, quando ouvimos essa passagem de Jesus, seja o vosso falar sim, sim, não, não, nós temos um entendimento de força dessa expressão. De colocarmos uma personalidade forte em que nós dizemos as nossas verdades independente de a quem nós dizemos. De que nós proferimos o nosso sim, sim, não, não, independente do que contém esse sim, sim, não, não. Que nós colocamos de nós as nossas verdades independente daquilo que sejam as nossas verdades. Mas nós esquecemos de alguns pontos que são interessantes. Quem ouve essas verdades está realmente
preparado para ouvir essas verdades? As verdades que nós dizemos serão interpretadas de que forma? O que as verdades que nós dizemos trarão de positivo? O que as verdades que nós expomos poderão construir? Porque nos orgulhamos muito em dizer que falar-se aquilo que se pensa, é um sinal inegável de força de personalidade forte. E nos orgulhamos muito em dizer, eu falo o que eu penso porque eu tenho personalidade forte. Eu fico pensando em tantas pessoas que passaram por esse mundo de personalidade extremamente forte. E aí nós temos Francisco de Assis, aí nós temos Irmã Dulce, nós temos aí Gandhi, nós temos Teresa de Calcutá, nós temos Chico Xavier, que tinham uma personalidade tão forte, mas tão forte, que eram capazes de manter silêncio. Que tinham uma personalidade tão forte, mas tão forte, que eram capazes de calar, mesmo quando tinham razão. Que tinham uma personalidade tão forte, mas tão forte, que eram capazes de, diante dos olhos dos outros, humilharem a si mesmos. Mas não era humilhação. Era uma condição de força que as colocava acima do entendimento comum das pessoas. E na maioria das vezes, nós achamos que ter personalidade forte é nós nos colocarmos de forma até violenta, como uma tempestade que chega, que marca a sua presença através da força, esquecidos da força que existe no silêncio, da força que existe no sorriso, da força que existe na bondade, da sabedoria que existe no esperar, da sabedoria que existe em entender que aquele que está nos ouvindo também precisa de tempo de amadurecimento. E esse foi o sentido da resposta de Jesus em silêncio àquela pergunta: e o que é a verdade? A resposta silenciosa de Jesus foi: aí está uma resposta que somente o tempo poderá lhe dar. Porque, por vezes, não é tempo de colocarmos as nossas coisas. Não é tempo de colocarmos a nossa visão das coisas. Até mesmo porque, por vezes, a nossa visão das coisas não é nada mais, nada menos do que orgulho e egoísmo. Nós queremos ser ouvidos porque acreditamos que a nossa verdade é a única, esquecidos de que a nossa verdade é fruto do nosso entendimento das coisas. Mas existem outros entendimentos das coisas, porque existem outras experiências. O que nos faz ter a compreensão que nós temos da verdade foi a jornada que nós vivenciamos até aqui, as experiências que nós vivenciamos, as experiências de acertos, as experiências de erros, toda a sorte de experiências. E aí, a questão do tempo é algo que é muito importante, porque eu recordo muito da questão 919 de O Livro dos Espíritos, quando
Kardec pergunta qual o meio mais eficaz que o homem tem de chegar à perfeição. E Santo Agostinho responde muito sabiamente que esse meio é o de conhecermos a nós mesmos. Conhece-te a ti mesmo, e aí reside o caminho mais certo, mais acertado para chegar o homem à perfeição. É o que diz, em outras palavras, a resposta de Santo Agostinho. Mas o conhecimento de nós mesmos leva tempo. E o conhecimento de nós mesmos é fruto de todas as nossas experiências através do tempo. É o fruto de todas as verdades que nós vamos descobrindo através do tempo. É o fruto de todas as experiências que nós colhemos das experiências alheias através do tempo. É o fruto de todo o aprendizado que decorre dos nossos erros através do tempo. E nós percebemos com isso que nós mesmos ainda temos uma dificuldade muito grande de nos conhecermos. E que o outro, que julga nos conhecer, por vezes conhece apenas um estereótipo, apenas um lado de nós. É muito comum no trabalho, às vezes você passa 10, 15, 20 anos com um determinado grupo de pessoas executando uma função para a qual você é contratado e na qual você precisa colocar-se de uma determinada forma, e as pessoas acabam julgando que você é aquilo que você apresenta naquela função. Esquecidos os outros de que existe todo um outro conjunto de coisas que nos define. E que são coisas que somente nós podemos conhecer de nós mesmos. Da mesma forma com relação ao outro. Por vezes nós queremos colocar a nossa verdade ao outro como se nós entendêssemos o outro em verdade. Como se nós conhecêssemos a fundo os objetivos, as causas, os motivos das experiências do outro. E tomamos isso de dizer as nossas verdades como se fosse a nossa maior virtude, a nossa maior qualidade, como se fosse aquilo que de mais positivo nós trazemos em nós mesmos. Mas surge uma pergunta. Nós temos consciência de que existem verdades que destroem? Nós temos consciência de que existem verdades que machucam? Nós temos consciência de que existem verdades que não vão acrescentar nada naquele determinado instante? Porque seria de nós nos perguntarmos qual o sentido, qual é o objetivo de uma virtude que não produzisse nada de bom. Porque uma virtude que destrói, uma virtude que traz desenganos, uma virtude que traz dor, uma virtude que nada acrescenta, não é uma virtude. Talvez seja mais um sofisma do que uma virtude. E falando sobre isso, Emmanuel pega essa passagem de Jesus. Esse povo com lábios me honra, mas o seu coração está muito distante de mim. E nos diz Emmanuel, lábios. Com os lábios beijam as mães da terra as flores sublimes da vida, cooperando nas obras divinas do Eterno. Mas com os lábios obedeceu Judas às vozes inferiores, entregando o Senhor com um beijo de ingratidão. Com os lábios, os apóstolos do trabalho fazem o verbo criador
nos serviços nobres do planeta. Todavia, igualmente com eles, os mentirosos e os perversos espalham a maldade no mundo. Das potências do corpo, são os lábios das mais delicadas e importantes, portas da língua que podem salvar e arruinar, edificar e destruir. Não devem permanecer distantes de sentinelas da disciplina. A palavra do homem é criação sua, que lhe testificará a vida. A palavra do homem é criação sua, que lhe testificará a vida. O beijo da criatura é o laço que determina sua união com o bem ou com o mal. Os lábios dão passagem ao verbo e transmitem o beijo. Quantos sofrimentos se espalham na terra através da palavra leviana ou fingida e do ósculo criminoso e insincero? Entretanto, a maioria dos homens persiste em desconhecer o papel dos lábios na própria existência. Se procuras, porém, a união com o Senhor, repara o que dizes e como dizes. Repara o que dizes e como dizes. Observa os afetos a que te unes e a maneira pela qual estimas alguém. O grande problema não resiste em falares tudo o que pensas, nem no apego às situações com todas as tuas forças, mas em falares e amares, pondo nos lábios a sinceridade construtiva do amor cristão. Esse texto está publicado no livro Trilhas de Luz. Trilhas de Luz. E eu gostaria só de repetir essa passagem final. O grande problema não resiste em falares tudo o que pensas, nem no apego às situações com todas as tuas forças, mas em falares e amares, pondo nos lábios a sinceridade construtiva do amor cristão. Nós podemos falar tudo, contanto que com sinceridade construtiva do amor cristão. O problema não reside em falarmos ou deixarmos de falar, mas o problema reside em entendermos que ninguém precisa ser de mel ou de fel para falar algumas verdades, aquelas coisas que precisam ser colocadas. E entender que uma virtude só o é quando realmente constrói. A passagem de Jesus, diante dessa pergunta, o que é a verdade? Dando a resposta do silêncio, tem muito a nos ensinar, muito a nos ensinar. Principalmente no convívio em família, no convívio com as pessoas mais próximas. E recordemos, sempre que nós nos colocarmos na necessidade de termos uma personalidade forte, lembremos que muitas vezes a maior força de uma personalidade está justamente na sua singeleza, na sua afabilidade, na sua doçura. É preciso ser muito forte para ser doce, amável e afável. Que a paz de Jesus permaneça sempre nos nossos corações e uma boa noite a todos vocês. Muita paz.